Olá, boa noite a todos e não todas. Obrigado por estarem aqui. Vocês estão me escutando? Estão me escutando? Bom, hoje vamos falar sobre a criança. O lugar da criança para os pais, o lugar da criança na família, o lugar da criança na cultura e o lugar da criança na pandemia. Esse é o nosso tema de hoje e temos uma convidada especial que é a Rosane Mello, que é professora e coordenadora do curso de Psicologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela é uma pesquisadora sobre temas que fazem essa conexão da psicanálise com a saúde mental, com a educação, em suma, que faz a conexão da psicanálise com o infantil, né? E ela também é analista membro da Escola dos Fóruns do Campo Lacaniano. E então, esse é o nosso tema de hoje, né? Nós sabemos que, né, Freud abordou a criança, né? Chamou a criança de Sua Majestade o bebê, né? Sua Majestade, o bebê é aquele reizinho, né? Aquela rainhazinha dentro de casa, His Majesty the Baby, né? Que é aquele reizinho tanto para o papai, quanto para a mamãe, quanto para a família inteira, que reina, e pode ser um tirano ou uma tirana, como nós sabemos, e que ele é, na verdade, muito mais do que um espelho. Ele é o quê? É um reflexo, uma continuação do narcisismo dos pais, né? Tanto que você toca na criança de alguém, os pais já ficam todos, né, se sentindo mais do que tocaram, né, que alguém tenha tocado neles mesmos, né, que Freud chamou de uma continuidade do narcisismo, de como é que os pais veem a criança. Com Lacan, nós podemos dizer que, né, Lacan coloca a criança também, né, em vários textos como no lugar de objeto na causa de desejo. Sabemos que a causa de desejo, causa de angústia, né, valor fálico, né, para a mãe, objeto do cuidado paterno, também como ele chega a avançar lá no seminário de RSI, né, e como a criança, digamos, ela vem desequilibrar, entre aspas, a economia libidinal do casal, né, na medida em que, né, como Freud citou, Lacan vai retomar isso de alguma outra forma, né, como a mulher, né, tradicionalmente, digamos, né, estaria no lugar de objeto, causa de desejo para o homem, e o filho no lugar de causa de objeto de desejo para a mulher, para a mãe, né? Então, nesse sentido, vocês veem que não é relação nunca de reciprocidade. Aquele que tem aquela no lugar de objeto a causa de desejo, ela, por sua vez, não o tem no lugar desse, né, nesse lugar de objeto causa de desejo, mas vai ter o filho, né? E isso é algo que nós já encontramos em Freud e que Lacan vai desenvolver, né, né, de uma forma, digamos, bastante desenvolvida, né? E esse estudo, essas reflexões psicanalíticas sobre o lugar da criança, né, no casal parental, né, é algo que é bastante importante, que é uma contribuição que a psicanálise, né, tem dado para a clínica e podemos dizer para a vida cotidiana, né, também dos casais e da família. E podemos dizer que com a pandemia e com a obrigação de quarentena, com o isolamento social
e com o fato das crianças estarem, né, em casa, junto com seus pais, né, será que essa estrutura ela se desvela de que forma nessa conjuntura? Né? Então nós temos aí uma estrutura que a psicanálise traz do lugar da criança em relação ao casal parental, temos essa conjuntura dessa presença quase que constante, cotidiana, 24 horas por dia, junto com o casal quando ele, né, está trabalhando em casa. E temos também, como um motivo de reflexão, o que esse casal digamos, influenciado, às vezes bombardeado por aquilo que vem da cultura, por aquilo que vem aí da tela, aquilo que vem do outro, da cultura, e que atravessa, né, o casal parental, atravessa a própria ideologia do casal parental, do lugar que a cultura coloca a criança. E que isso faz parte digamos, do que a gente pode chamar de ideologia. Qual é o lugar que se coloca a criança na nossa cultura de hoje? E além do mais, né, pensando em termos do discurso capitalista, teria a criança virado mais uma mercadoria ou mais um sujeito do consumo? São perguntas que nós vamos trabalhar na live de hoje, né? E que criança é essa, né? É claro que uma criança de classe média alta, ela tem o mesmo lugar na nossa cultura aqui do Brasil do que uma criança pobre, filha de um casal, ou mesmo de uma mãe, né? Apenas uma mãe, ou que vive numa família de baixo poder aquisitivo, né? Numa comunidade mais pobre. Será que elas ocupam o mesmo lugar na nossa sociedade e nas nossas escolas, né? Para trabalharmos sobre esse tema, então eu chamei minha amiga e colega Rosane Mello. Vamos chamá-la aqui. Se nós vamos encontrar a Rosane Mello. Rosane, você tem que solicitar. Aqui, já achei a Rosane. Então vou enviar uma solicitação, Rosane. Não, peraí. Já entrei. Ah, tá aqui. Oi! Oi! Oi, Rosane. Olha, essa live vai ficar gravada assim, gente. Deixa eu ver como é que eu desativo os comentários. Tá. Um minuto, pronto. Já está desativado os comentários. Bem-vinda na nossa live de domingo, Rosane Mello. Como é que você está? Boa noite a todos, todas e todes. Obrigada, né, Antônio Quiné, por esse convite. É sempre um prazer, né? Enfim, como diz Ana Laura, né, nossa amiga, né, da escola, né, de psicanálise do campo lacaniano, dos fóruns do campo lacaniano aqui no Brasil, enfim. Essa é a live das lives. Bem-vindo, então, à live das lives de psicanálise. E como é que as crianças, né, estão sofrendo as consequências, né, da pandemia, e como os pais têm reportado essas dificuldades das crianças e as dificuldades que eles também estão tendo, né, de lidar com as angústias, né, dos seus filhos. Uma outra questão importantíssima é a gente discutir, incluir Sim. nesse debate. Rosane, né? gente, eu vou deixar vocês aqui com a Rosane e volto daqui a pouco. Espera aí. Vou deixar vocês aqui com a Rosane e já volto, tá? Continua aí, Rosane. Tá. Um outro ponto importantíssimo é a gente considerar o tema, né, o debate, né, que a gente realmente não tem como fugir dele mais, que é sobre o fechamento e abertura, né, das escolas.
porque esse tema, esse debate, né, ele está sendo colocado, né, no mundo inteiro, né? Cada país vem tomando uma posição né, sobre essa questão, né, e também sofrendo as consequências, né, pelas suas posições mantidas em relação à abertura ou fechamento, mas a gente precisa fazer desse debate um verdadeiro debate público, coletivo, né? Porque, a meu ver, ele toca diretamente no lugar que a criança, né, e o adolescente, né, ocupa dentro de um discurso, né, de um determinado país, e, portanto, diz respeito às políticas públicas, né, que cada país dirige para a infância e adolescência. Então, falar sobre, né, sobre o lugar da criança, o lugar da infância, né, como o Antônio Quiné nos trouxe aí, né, nessa apresentação, como um dado importante para a gente pensar também, né, nas ideologias produzidas em cada país sobre, né, sobre a criança e sobre os adolescentes, né, no sistema social. Isso implica, eu acho que a pandemia ela escancara, né, exatamente esse lugar da criança, né, e do adolescente. Isso fica mais explicitado, né, dentro desse momento que estamos vivendo, né, já que a pandemia tem efeitos globais, né? Então, é por isso que a gente abre essa discussão, né, tentando pensar como é que a criança entra, né, no sistema social, dependendo aí do seu valor, né, do seu valor de troca, né? E quando ouvimos certos discursos, né, a favor da abertura, né, das escolas, podemos exatamente questionar até que ponto, né, os corpos das crianças e dos adolescentes estão sendo colocados aí, né, neste debate, como uma mercadoria. Os efeitos da desigualdade social e, enfim, toda a necropolítica, né, e né, os efeitos aí da indiferença, né, frente às mortes da população de baixa renda ou das minorias qualificadas, né, que afrontam, né, aí as estatísticas dos países em desenvolvimento como o nosso, e nós temos muitos dados muito tristes, né, sobre essa realidade. Então, isso também nos coloca uma questão muito interessante, assim, como é que cada sociedade, então, pensa o seu futuro, né? Já que o futuro, né, ele está aí dependendo, né, exatamente da manutenção da vida das crianças e dos adolescentes. A criança é o pai do homem, né? Esse é um aforismo muito conhecido, né? Que Freud então também cita. E quando a gente, dentro do contexto pandêmico, né, a gente verificou que uma das primeiras providências de proteção, né, de contenção aí da transmissão do vírus foi o fechamento das escolas, a gente estava levando em consideração, né, duas questões fundamentais, né? Uma é que já havia em março, né, deste ano, já havia uma percepção, né, do lado dos cientistas de que a infectância, né, desse vírus era algo imponderável, né? E que, portanto, era preciso conter a transmissão do vírus, né? Então, isso teve aí como consequência, né, aí uma tentativa, né, de diminuir a circulação do vírus, né, foi justamente o fechamento das escolas. Esse foi um ponto importante, né? O fechamento das escolas, de fato, contribuiu para isso, né,
para a tentativa de contenção aí, né? Da transmissão do vírus. E, por conseguinte, a gente cumpriu, né, o princípio 8 da Declaração Universal dos Direitos da Criança, né, que foi aí proclamada em 1959. Né? Qual seja, a criança deve, em todas as circunstâncias, figurar entre os primeiros a receber proteção e auxílio, direito a ser protegido contra o abandono e a exploração do trabalho. Né? Então, quando se deu o fechamento das escolas, nós, né, cumprimos, né, como sociedade, como cultura, né, o que está preconizado na Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959. Eu digo que é importantíssimo a gente, né, debater essa questão do fechamento e da abertura, porque a manutenção da pandemia, né, assim, esse tempo pandêmico já se mostrou um tempo muito maior, mais alargado do que esperávamos. Então, né, nós temos uma perspectiva hoje, por exemplo, dentro da OMS, de que a vacinação em massa só vai ocorrer em 2022, né, sem garantias ainda sobre a questão da imunização. E então, o que os pais fazem com as crianças até lá? Pois é. Não, eu tenho algumas propostas. Certamente vocês também que estão aí conosco também têm as suas, né? Assim, eu acho que os pesquisadores estão colocando em curso algumas propostas, né? Nós temos já no Brasil, Antônio Quiné, 2 documentos muito importantes sobre a orientação para a abertura das escolas. Um documento é o documento da Anvisa. É um documento muito importante de ser lido, debatido coletivamente por toda a comunidade escolar. Né? Essa é uma questão importante. Se pensamos que essa pandemia vai durar mais do que esperávamos, então temos que nos assegurar de que vamos poder, né, aí fazer uma manutenção, um desejo de manutenção da vida. Né? E, para isso, precisamos investir em protocolos de biossegurança, né? E protocolos de segurança sanitária. Mas esses protocolos que estão descritos hoje, né, vocês encontram em 2 documentos, né? O documento da Anvisa e um documento recentemente também, da semana passada, né? Eu vou já trazer para vocês a referência, lançado pela Fiocruz, né, que também traz orientações importantíssimas sobre a abertura, né, das escolas para o sistema presencial. Sem um debate, né, uma apropriação adequada, né, transparente, né, desses protocolos. Quer dizer que a ideia é poder fazer com que as crianças voltem à escola, é isso? Com segurança. Com a máxima segurança. Com segurança. Mas vamos ver se temos essas condições? Né? Assim, essa é a questão. Nós temos que nos instrumentalizarmos dessas informações para podermos pensar a abertura. Do contrário, né? Aí sim, do contrário, né? E é isso que eu venho, né, dizendo, a gente está mantendo, né, os corpos das crianças e dos adolescentes como mercadorias, né, descartáveis, né, no discurso capitalista. Nós estamos colaborando para o aprofundamento da desigualdade social, né? Nós estamos perpetuando um discurso, né, eugênico que proclama uma indiferença frente à morte. Você pode ser mais clara? Por que você diz que é um discurso eugênico? Porque aí como que você está... Tá. Então, olha só. Desenvolver mais isso. Vamos pensar o seguinte: sistema educacional brasileiro, né? Contamos com mais de 50 milhões, se juntarmos crianças e adolescentes, ok? Você está falando do sistema público? Isso. Do sistema público? Não, estou falando do sistema educacional como um todo, público e privado. O público e privado. Isso. Agora eu vou fazer uma diferença entre o público e privado, certo? Nós temos 80% das escolas que atendem as crianças brasileiras são públicas.
Caramba, 80%. 80, alguma coisa, arredondei aqui. Ou seja, se nós pensarmos na abertura das escolas, nós não estamos pensando na infância e na adolescência protegida da população de média e alta renda, com um sistema público, um sistema de saúde, com aí algumas garantias, enfim. Nós estamos Rosane, pensando em colocar em circulação, então, 40 milhões de crianças e jovens, caramba. que fazem parte da população de baixa renda, e para a qual nós sabemos que não existem políticas públicas que garantam aí a condição sanitária de vida, enfim, nas suas vidas em comunidade, e tampouco as escolas públicas contam com uma infraestrutura que possa garantir essa segurança sanitária preconizada por esses documentos. Gente, posso falar uma coisa muito Pode. banal, primária, mas que é muito importante, né? Não sei, assim, o público que nos assiste, né? Talvez assim, de psicanalistas, são todos, né, provavelmente mais de classe média, média baixa, alta, média alta, e que fica só se preocupando com essa questão das crianças em termos das escolas dos seus filhos, que a maioria são de escolas privadas. Mas se nós pensarmos o que está em jogo são 40 milhões de crianças e adolescentes de todo o Brasil e de todas as classes sociais, não, quer dizer, 40 milhões da rede pública. Da rede pública. É impressionante, quer dizer, isso é uma questão para os psicanalistas também, que nós temos que nos preocupar, em vez de sair endossando as políticas públicas, quer dizer, né, se nós nos preocupamos, né, como diz Lacan, que o psicanalista tem que estar à altura da subjetividade de sua época, a subjetividade de nossa época, hoje, aqui no Brasil, é essa desproporção. Que as escolas públicas podem seguir todos os protocolos, podem ter todas as condições, mas as escolas privadas, da rede privada, mas será que as escolas públicas vão ter condição? Será que também não é um papel da política da psicanálise de exigir que essas crianças sejam sua majestade, o bebê, para a sociedade também? Também. De serem cuidadas, né, dessa forma, né? Rosane, você vê que uma criancinha indo para a escola de máscara, você acha quantos minutos ela vai ficar com a máscara? Não, o problema não é ir para a escola de máscara, o problema é ter 3 máscaras para trocar por dia, né? E com todo o protocolo de não tocar na máscara sem que antes, higienize as mãos, que tenha acesso ao álcool gel, enfim, que não se abracem, que não... Se pegar a educação infantil, como é por que exemplo... Desculpa, eu estou um pouco desatualizado com isso. Fala um pouco aí para gente, como é que precisa de 3 máscaras, como é que seria, assim, grosso modo, esse protocolo das crianças e adolescentes? Você teria que Para ter uma contar ideia. um rodízio de crianças, Então, você alternaria, se você tem uma turma de 20 crianças, por exemplo, O que é um luxo, porque é na rede privada, porque na rede pública, nós temos, às vezes, 30, 40, crianças numa sala de aula, Então, você teria que contar com um rodízio. Então, 10, vamos pegar numa turma ideal de 20 crianças, você pegaria 10 crianças, iria de segunda, quarta e sexta, a outra numa semana iria terça e quinta, outro grupo terça e quinta, e na semana seguinte ia alternando. Isso é enfim, algo a ser pensado, assim, que é o rodízio. Toda a estrutura dos chamados recreios, por exemplo, estão completamente mudados, Assim, não tem recreio, Imagina, As crianças vão ter que se alimentar, e ficar um tempinho, sem aulas, mas também
mantendo distanciamento social, enfim. Tem toda uma série de protocolos. Eu só citei as 3 máscaras para a gente pensar naquilo que os pais têm que estar esclarecidos ou que né, o poder público necessariamente porque tem a que máscara, prover. quanto tempo ela dura, cada máscara? Tem que trocar de quanto tempo mesmo? Ela pode ser trocada, aí muda, né, algumas orientações, de 2 a 3 horas, mas dependendo de como você manuseia a máscara, porque se sujar, você tem que trocar na hora. Estou dizendo 3, assim, uma criança É o mínimo. super disciplinada, sentadinha lá no seu cantinho, sem Japonesa. Isso. Padrão japonês de funcionamento, né? Então, nós temos assim, uma série de orientações que hoje as escolas públicas reconhecem sem condições de atender. Né? Assim, não chega livro, gente, né? Não chega material básico escolar, não chega livro para a biblioteca. Imagina se vai chegar EPI para professor. Né? Um outro problema sério que nós temos é que nós temos uma comunidade escolar, né, constituída basicamente de mulheres. Né? As mulheres que compõem aí esse cenário. Né? Enfim, a grande maioria... As professoras, né? Se a gente pensar no ensino, no primeiro momento, né, da educação infantil e né, nos primeiros tempos aí do ensino fundamental. Né? São mulheres, então, com jornadas, né, duplas, triplas. Né? Professores, às vezes, em escolas públicas, eles têm até 2 matrículas, né? Duplas jornadas de trabalho e ainda vão para casa ainda ter que cuidar dos filhos. Né? Enfim. E o fato, veja bem, se você tem um rodízio, né? Se você tem uma proposta de rodízio, isso implica dizer, né, que esse professor, quando ele chegar em casa, ele vai ter que dar conta das dúvidas das crianças que não estavam naquele momento presencial, que são aqueles que ficarão em casa assistindo, ou seja, dobra, triplica o trabalho do professor. Né? Enfim, vamos ter, né, essa é uma pergunta, vamos ter assessores, ajudantes dos professores. Na escola privada nós temos, às vezes, esse professor que é um ajudante, digamos assim, né, um assessor do professor regente. Né? Às vezes temos a presença de 2 professores em sala de aula. Não é o caso da escola pública. Só estou citando aqui alguns exemplos para a gente poder, né, pensar o que esse retorno implica. Né? Eu acho que tem uma outra questão. Assim, então, o que eu defendo, Antônio Quiné, é que a abertura ela tem que fazer parte, a abertura das escolas, né, é um debate que tem que fazer parte de uma agenda pública, né, coletivizada. Né? Os pais têm que estar assegurados desses manuais de biossegurança, né? Os professores também, e as crianças também, né? Como sujeitos aí de direito. Tem uma outra questão que está sempre Gente, retornando. isso tem que ser altamente divulgado. Altamente Aqui que tenham mães e pais que estão escutando essas lives, vocês têm que ler esses protocolos, né? Isso. Não só tem que isso. ler isso para tentar fazer essas reuniões nas escolas e conversarem e tudo, e ver o que cada um pode ajudar também, de repente. Isso. Toda a comunidade escolar tem que né, estar envolvida nesse debate, assenhorada, né, do que está sendo proposto ali, bem como os pais também. Esse diálogo, essa comunicação. Né? Mas eu acho que ainda tem outras questões mais importantes ainda. Tipo o quê? Olha, tipo a colocação da Unesco, uma das defesas da Unesco, né, atualmente para a abertura, é que a Unesco, né, e outros, né, órgãos tratam a importância da abertura das escolas, né, porque a escola é um lugar de rede de proteção da infância e da adolescência. Né? Então, uma proteção alimentar, uma proteção de saúde mental, né? Uma proteção frente à violência doméstica, né? Enfim, né? A violência sexual, em relação às drogas, né?
estamos de acordo com esse lugar da escola, defendemos, né? Quem me conhece sabe que eu defendo a escola, né? Cuja função social ela é, a meu ver, imprescindível, né? Numa sociedade como a nossa. E é tão importante a socialização da criança desde cedo, não é? De ter contato com crianças da idade dela e tudo, não é fundamental. As crianças estão com saudade da escola, elas dizem isso, né? Nunca pensei que eu fosse sentir falta da escola, que eu vou, né? Quem está atendendo criança ouve isso, né? Eu tenho ouvido também, assim, vários analisantes, né, que falam assim, que o filho uma me falou recentemente uma coisa tão bonitinha assim, que o filhinho assim, eu quero abraçar meu coleguinha, eu só quero abraçar, só quero poder estar com ele. Não é? E eles sentem falta, né? Tem uma coisa assim, né, desse afeto em relação ao outro, né, no coleguismo, no espelhamento e tudo, que faz parte do desenvolvimento, podemos dizer, subjetivo, psicológico, né? Importantíssimo. Além de, não é? Além de ter, Rosane, essa coisa que você falou, né, como da escola como uma proteção da criança é muito interessante, porque ela também ela proporciona também algo da ordem da separação, né? Em relação ao grande outro que os pais representam, né? Então poder, né? Porque lembrando com Lacan, né? Todo sujeito, infants, né? O infante ou a criança, né? Todos nós temos aí essa dupla operação, né? As duas operações, como Lacan chama de causação do sujeito, que é alienação e separação, né? Nós somos alienados ao grande outro, né? Que representa aí né? Os pais e mães que representam aí o outro do simbólico, né? E que estão nesse lugar, né? Do outro, mas a separação é fundamental também, né? Nesse jogo de poder, nesse desalienar do outro. Eu acho que, né? A terceirização, digamos, que a escola proporciona, terceirizado no sentido que introduz aí um terceiro em relação à criança e o outro, e o grande outro, representado pelo pai, né? E pela mãe, eu acho que é uma coisa que é muito importante aí, talvez, né? No processo de separação, de individuação, individualização, singularização da criança como sujeito. Você acha que eu estou exagerando nesse papel? Eu ia justamente destacar isso em algum momento aqui, mas posso já pegar aí o teu gancho, depois eu volto para essa questão da rede, né? Veja, muitas crianças, elas estão, inclusive, muito angustiadas, né, com essa convivência intensa com os pais em casa, né, e se queixando de que os pais, né, se tornaram, além de tudo, professores. Então, essa questão da separação que você justamente trouxe aí, né? Eles estão, nesse momento, vivendo, né, intensamente dentro de casa, né? Com todas as perdas, né, aí que a pandemia impõe em termos de circulação, socialização, estão circunscritos à família, né, de origem, né, muitas vezes, e sofrendo com aquelas incessantes, como eles dizem, né, demandas parentais, né? Olha, agora é hora de você fazer o dever, né? Olha, agora é hora de você, né, parar de ver televisão. Olha, você tem que comer tal coisa por causa da pandemia. Olha, agora você tem que dormir porque não sei o que, não sei o que lá. Os pais, essa presença também dos pais, né, muito constantes, né, também traz exatamente essa dificuldade. Tem crianças tendo, né, muitos conflitos, né, aí com os pais, e quando nós vamos escutá-los, né, escutamos algo dessa ordem, né? Mas não para de mandar em mim. Não para de mandar em mim. Você vê que é bem a definição de angústia de Lacan, né? Lacan fala que a angústia é quando a falta. Então, essa presença do outro o tempo todo, a gente está vendo pelo lado da criança, depois a gente fala pelo lado do pai. Né? Da criança o tempo todo, com esse faz isso, faz aquilo, não sei o quê, a mãe ali do lado pode ser muito bom, não sei o quê, para a criança não se sentir uma criança abandonada, mas também tem algo de insuportável. A criança precisa ficar só, a criança precisa sentir a falta do outro. Porque estruturalmente o outro falta mesmo, né?
E a criança vai ter que saber lidar com o seu desamparo fundamental, e a separação é fundamental, né? Então, é muito, né, é uma imposição da presença do outro muito grande. É. O isolamento social e a pandemia está obrigando essas crianças, né? É, é claro que é algo que também incrementa, né, digamos assim, certos conflitos já existentes antes da Claro. pandemia. Né? Nós estamos falando aí também de alguma coisa que em algum momento poderia aparecer em outros contextos, nessas famílias, mas que, digamos, a pandemia favorece, né, a emergência aí dessas reações das crianças. Né? Muitas crianças criando brigas homéricas dentro de casa, né? E eu interpreto às vezes assim, que é justamente para ficar só. Né? Porque aí Me fica lá, larga. me larga, me solta, sou malcriada mesmo, né? Não quero comer a comida que você me oferece, não quero vestir a roupa que você está mandando, né? E quando você vai conversar com essas crianças, você vê que do lado delas, né, tem algum, né, excesso, né, nessas relações que ela, naquele momento, também não está conseguindo lidar. Né? Então, isso é uma questão muito, muito interessante. Né? Assim, do Você lado. acha que tem aumentado muito a demanda de análise de crianças? Me parece que sim. Olha, me parece que sim. Né? Você sabe que eu coordeno, né, uma rede de atendimento psicológico, né, aos alunos dentro do alojamento da universidade, né? E por várias, assim, né, por várias fontes, nós recebemos pedidos, né, para tratar de crianças. Né? Inclusive dos filhos, né, dos alunos alojados. Assim. Mas, enfim, isso tem, né, tem trazido bastante demanda. Assim, eu acho que por vários motivos. Né? Tem uma outra questão, né, Antônio, que também se revela aí, aí falando dos adultos, né, do ponto de vista do adulto. Né? Como é difícil, muitas vezes, um adulto se dar conta de que a criança ela tem suas angústias, né? Que a infância não é essa infância idealizada, feliz, né? Então, às vezes, o adulto fala, nós estamos todos em casa, né, você tem aí todas as condições, né? Você está com saúde, a gente está com saúde, só que o adulto, né, ele recalca, né, a sua própria infância. A gente sabe que é isso que é o infantil, né? Assim, em psicanálise, né? Assim, o infantil é isso que restou da infância. E recalcamos, né? Recalcamos porque, né, como dizia Freud, né, em Mais Além do Princípio do Prazer, assim, o tempo, né, da infância é um tempo que não é nada idealizado, né? É um tempo em que a criança experimenta fracassos, decepções, traições e humilhações. Né? Ele fala das vivências, né, das desgraças em série da infância. Então, essa ideia de que a criança, né, ela é feliz, ela tem, né, essa possibilidade de não ter preocupações, né, assim, então, é uma idealização que o adulto faz, né, da infância, porque as crianças se angustiam. E se angustiam também a partir da angústia dos adultos. Né? Você citou aí a criança, né, como sintoma do casal parental, né, que Lacan nos traz aí na nota, né, sobre a criança. Mas, e nesse sentido, a gente tem que lembrar que, em meio à pandemia, os adultos estão angustiados. Né? Os adultos estão perdendo empregos, né? Amigos, né? Adoecendo, morrendo. Né? As notícias são terríveis. Né? Assim, se a gente liga a televisão, né? A gente tem aí uma sequência de horrores, né? Sendo descritas em meio à pandemia. Então, a criança ela também absorve isso. Né? E só que os adultos não conversam com as crianças sobre isso. Né? E aí vem aquela, né, aquela observação, né, que o Freud faz, né, num texto sobre angústia, é um fragmento, né, enfim, tão singelo. Né? O Freud conta uma vinheta, né,
na Conferência 25 de 1916. Ele diz assim, uma criança uma vez falando com uma tia, né? Titia, fale comigo, eu estou com medo porque está muito escuro. E aí a tia respondeu, mas do que adianta isso? Você não pode me ver. A criança responde, não faz mal. Quando alguém fala, fica mais claro. Ah, que lindo! É lindo porque é Ou isso, né? seja, quando você fala, se faz a luz. Se faz E o a luz. medo do escuro desaparece, porque o sujeito, como a criança, o sujeito se sente escutada, se sente ouvida, se sente amparada e cuidada. Então é muito importante falar. Mas aí eu tenho uma questão polêmica para lançar, para a gente Eu pensar. queria voltar na questão da rede, hein? Que eu tenho uma questão Então polêmica. volta. Bom, são 1000 perguntas. Não, só 1000 para questões. perguntar essa questão da rede. Só para Então tá, complementar fala aqui, da a gente tem rede. que lembrar que a palavra é um tratamento para angústia, né? Claro! A gente trabalha com essa, né, com essa questão. Uma outra questão que eu queria... Mas fala da rede para a gente voltar. Tá bom. A questão da rede é assim, né, então vai lá o discurso da Unesco, né, de que a escola é esse lugar de rede de proteção social, enfim, né, da criança e do adolescente. Acontece que, em vez, então, né, da Unesco exigir políticas públicas que façam, de fato, a escola ser, né, mais um setor dentro de uma rede de proteção, porque a escola sozinha não tem como dar conta de tantos problemas sociais. Claro né? que não. Não tem. Né? Essa é uma missão impossível, você colocar a escola como redentora da sociedade. Né? E é um discurso falacioso. Né? Por quê? Porque se existe um lugar em que a rede existe, né, hoje, nos nossos documentos oficiais e nas nossas políticas públicas, é exatamente na rede de atenção psicossocial. Na rede de atenção psicossocial, que inclui a escola como um dos setores, né, aí de proteção à infância e adolescência. É a escola, é a atenção básica de saúde e é o serviço social. Se a gente não tiver uma comunicação intersetorial, a gente não está fazendo existir a rede. Então, se há uma exigência, né, de que a escola, então, seja aberta, porque ela é uma rede de proteção, a exigência aí que tem que existir antes é que realmente a gente faça funcionar a rede, né? E discutamos também publicamente o desmantelamento do SUS, né, no nosso país, que tem como consequência o desmantelamento da rede psicossocial aí de atendimento à infância e adolescência. Então, e a escola vai junto nessa devastação. A escola vai junto nessa devastação e nesse discurso falacioso é como se a escola pudesse dar conta de todas essas mazelas. Se a Unesco está Muito bem lembrado, que a escola faz parte dessa estrutura. Exatamente. É muito importante pensar isso também. Quer dizer, saúde, educação e serviço social. Tem que estar tudo integrado visando a criança, né? E a família, a sociedade, etc. E tal. Mas isso realmente é muito importante. Temos agentes de saúde no território, né? Temos um bom número, né, de profissionais que atendem crianças e adolescentes, né, na rede de atenção básica. Né? Enfim, temos que nos colocar essas questões antes de afirmar que a escola é rede, porque nós não temos uma rede. Perfeito. Nós desmantelamos aí os serviços de atenção, né, à saúde básica. Então, isso é uma falácia. É uma falácia. Né? Porque a gente me diz uma coisa, você acha assim, o papel do psicanalista, aí, pensando nesse tripé do serviço social, da saúde e da educação, onde é que o psicanalista entraria aí, segundo você? Eu
acho que ele pode entrar. Nós tivemos a participação, né, de psicanalistas nas instituições, né, da rede de atenção psicossocial, pelo menos aqui, né, no Rio de Janeiro. A gente tem ótimas notícias sobre trabalhos, né, muito importantes que foram feitos. Né? Assim, psicanalistas trabalhando, né, em escolas, né, como psicólogos contratados, né, aí pelas secretarias municipais, né, e estaduais, né, de educação, né, que vão trabalhar aí dentro das escolas e poder levar, né, digamos, uma escuta clínica para o sofrimento da criança, né, não fazer clínica dentro das escolas, mas o psicanalista tem que estar nos três. Isso. Na saúde, no serviço social e na educação. Sim, nós temos profissionais psíquicos. Existem, né? Claro, e já tem. Tem que ter mais. Né? Na escola, enfim, né? Nos ambulatórios, nos CAPs, né? Existentes, enfim, a gente vê a participação, né, do psicanalista aí, né? Então, para mim, essa é uma questão muito, muito importante para a gente poder pensar nesse discurso que coloca a escola como a salvadora da pátria. Né? Por quê? Porque, vou dar um exemplo aqui para a gente pensar. Veja bem, se a escola fosse considerada um serviço essencial dentro da nossa sociedade, ela não era a última na lista das instituições a serem abertas. Né? A França, por exemplo, no momento de relaxamento da quarentena, né, e do protocolo de isolamento social, né, no momento de abertura, né, aí, dos serviços, né, a França, por exemplo, colocou as escolas como a segunda da lista. Né? Ou seja, mantiveram, né, bares, né, shoppings, lojas, né, restaurantes fechados para abrir a escola. Muito bom. Né? Nós estamos pensando em fazer o contrário. Né? No momento, inclusive, que a pandemia não está sob controle. Isso é uma outra, né, questão importante. É preciso que a gente se dê conta do seguinte, Antônio Quiné, a abertura das escolas, né, em países que tomaram essa decisão mediante, né, a observação da OMS de que o vírus estivesse, né, sob controle naquele país, ou seja, que a transmissão, né, estivesse sob controle, que o país estivesse organizado devidamente para fazer o rastreamento, né, aí da transmissão do vírus, coisa que não acontece, né, num país como o nosso, mas os países que se lançaram nessa proposta, mesmo com todos esses cuidados, vivem hoje uma segunda onda. Uma segunda onda que é tributada à abertura das escolas. Das escolas, sim, em particular? Sim, sim, sim. Isso é uma questão, né? Os especialistas têm discutido isso. Então, a gente tem aí algumas questões para observar. Olha só, um exemplo aqui no Brasil é Manaus, tá? Eu vou dar um exemplo, um recorte aqui brasileiro, né? Manaus, né? Em menos de 15 dias, nós tínhamos cerca de 340 adultos infectados após a abertura das escolas. 350 adultos que trabalhavam, então, dentro das escolas. Isso sem o rastreamento daqueles que foram contaminados a partir desses 350, certo? Em menos de um mês, nós tínhamos 1.700 profissionais contaminados. Então, nós temos... Se a gente pensa que um contamina de 3 a 7, né? Imagina. Isso. Nós temos um sistema de saúde público, né? Gente, vocês estão prestando atenção no que ela está falando, é muito importante isso. Sim. Que as escolas podem virar um foco de reprodução e reativação da curva pandêmica. Isso é muito importante mesmo. Não, nós não estamos nem conseguindo um platô aceitável, né? Nós estamos verdade. Nós não estamos num platô aceitável. Né, não, e o pior é que tem uma onda de negacionismo. E o pior, gente, é que as ondas que vai aumentando a onda de negacionismo.
As pessoas ficam no oba-oba, né? Aqui Rio de Janeiro, então é praia, Leblon, é barzinho, não sei o quê. Eu soube, imagina que sexta-feira teve inauguração de uma boate em Ipanema, gente. Pois é, Para vocês verem a loucura que as pois é, pessoas estão a nível de negacionismo. Né? E exatamente. hoje mesmo eu vi que é o segundo dia que a curva, que já estava descendo efetivamente no Rio de Janeiro, já subiu de novo em Exatamente. número de casos e mortes. Eu tenho Gente, vários dados, assim, do país, né, do mundo inteiro, dessa abertura das escolas, mas eu só trouxe esse para a gente poder pensar, né, nos efeitos que isso tem, né, justamente em Manaus, que teve, né, enfim, né, uma das regiões mais afetadas aí pela, né, pela pandemia no nosso país. Né? porque, na verdade, quando você pensa na escola, não são apenas as pobres coitadas das professoras, mas vai desde o pipoqueiro da esquina, com a faxineira, com sei lá quem, Todos, e não sei o quê, toda uma rede que, todos, que funciona, que está ali para a escola funcionar. todos. Tem E uma sem outra pensar que as questão. crianças, já imaginou como essas crianças, tadinhas, vão virar portadores de vírus para levar vírus para suas famílias, para Sim. contaminar sei lá quem, não sei o quê. Entende? É muito difícil, muito difícil. Tem que ter um protocolo assim super restrito e importantíssimo para poder liberar isso. Agora, como não Então, tem isso aqui no Brasil, o que faz? pois Que é, faz? Os pois pais é. estão enlouquecidos, as crianças enlouquecidas em casa também, não tenho. Estou falando de uma forma um Tem, pouco na leiga, assim, mas não é? E aí, o que faz em casa com essas crianças? Tá, deixa eu só te dar um outro dado que é importante, porque eu acho que só para a gente, né, corroborar ainda a necessidade da gente debater muito, né, essa abertura com transparência, com dados claros. Olha só, uma dos argumentos a favor da abertura também Sim. a pouca gravidade, né, que as crianças têm, né, nesses casos de infecção por Covid, né? Sabidamente, né? As crianças têm quadros, né? Considerados menos graves, né? Em relação aos adultos, né? E a porcentagem em relação a óbitos também é muito É, reduzida. Ok, baixa. ok. É o Eu que tenho dizem. isso. Eu tenho duas questões em relação a isso. Uma, quer dizer, eu tenho algumas, mas né, duas que eu ressalto. Uma, é, a questão do número, né, de crianças contaminadas no Brasil é um problema porque desde abril, né, pelo menos o Ministério da Saúde não faz aí uma diferença, né, por faixa etária. Ele não produz uma estatística, né, que discrimine óbitos e contaminação por Covid por faixa etária. Então, nós não sabemos no Brasil, nós não temos um dado, né, estatístico brasileiro sobre isso. Alguns estados fazem isso, tá? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro faz, né, essa contabilização, e a gente tem como tratar dessa porcentagem. Mas, de fato, as crianças são as menos afetadas, né? Mas não seria Mas justamente elas são porque vetores. elas são vetores, mas olha só, a questão é anterior, mas não é justamente porque elas estão, né, sob isolamento social, né, de uma certa maneira, em função do fechamento das escolas. O fechamento das escolas não contribui para essa diminuição de casos, né? Questão número Claro. dois, que, a meu ver, é mais importante. Nós não temos ainda dados suficientes para pensar a gravidade dos casos em crianças quando elas forem submetidas a cargas virais, né, Altas. maiores. A gente não tem altas, isso. Não temos, né? Nós não, estamos lidando hoje com as sequelas do vírus nos adultos. Nós não sabemos o que vai ser, né? O que vão ser as sequelas nos corpos das crianças e dos adolescentes se nós as submetermos a uma alta carga viral. Tá? Existem hoje já uma série de sintomas, né? Muito graves, descritos, né, também pela literatura, sobre o que está acontecendo com as crianças. Né?
A gente tem manifestações neurológicas como meningoencefalites, né? Conversando com uma pediatra, né, esse mês, eu descobri que as crianças estão tendo alguns quadros bastante preocupantes, né, de meningoencefalites. Elas estão ficando sem andar durante 4, 5 dias, né? Há uma remissão, mas isso é preocupante, né? Acidentes Dani, vasculares eu vou pedir cerebrais. para você concluir, que eu estou preocupado aqui com a hora. Tá. Ou seja, manifestações cutâneas, ou seja, o floreamento no quadro de crianças, né? Crianças com sintomas mais graves estão começando a aparecer agora nos consultórios médicos, né? Então, daí, mais uma vez, a gente ter que se preocupar com a abertura das escolas e com a circulação das crianças na cidade, porque nós poderíamos submetê-las a uma carga viral muito alta e a gente não tem um sistema de saúde, isso é uma outra questão coletiva que tem que ser tratada, né? Em que medida existem, né? Existe um sistema de saúde apropriado, por exemplo, para entubar uma criança, né? Dentro da comunidade em que a criança vive. Foi difícil para adulto, né, Antônio? Se não tem para adulto, imagina para criança. Gente, olha, em breve seremos cortados por um corte, não lacaniano, mas o corte aqui do Instagram. Rosane, muito obrigado. Então, eu vejo como conclusão, ainda temos muito do que pensar e discutir antes de poder darmos força para a abertura das escolas. Isso. Vamos tentar ficar mais em casa, que é melhor os pais e crianças subirem pelas paredes e ficarem inventando o que fazer dentro de casa do que correr o risco de serem submetidas a uma grande carga viral, e a gente não sabe quais são as consequências para as nossas crianças e também deles serem vetores para outros, né? Então é hora de ainda se permanecer em casa, de se ler, vamos ler todo mundo esses protocolos preconizados, né? Uma palavra. Pode falar. Então, eu acho que então, é hora de partirmos para decisões, né, e debates coletivos sobre essa questão. Os pais precisam se apropriar, assim como os professores também. Que essa live de hoje seja um bom estímulo para todos vocês que estão nos escutando aqui, para levarem essa discussão para suas casas, seus amigos, suas amigas, escolas e colegas, e na psicanálise, no sistema de saúde, sistema educacional e tudo. Gente, obrigada, é isso. Quiné. Obrigado, super obrigado, Rosane, nos abriu os olhos sobre essa questão importantíssima. Olha, estamos juntos aí, todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente.